Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer detalhes aí sobre os próximos jogos do Vasco aí pela Copa Sul-Americana. Já temos data e horário e local para as duas partidas aí contra o Independiente Del Valle, né, de playoffs que o Vasco tem que vencer para poder chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar também sobre esse período agora de preparação visando a próxima partida contra o São Paulo no Morumbi, no dia 12 de junho, né, última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, e também vamos trazer detalhes importantes aí sobre outras situações que vem acontecendo nesse momento dentro do Vasco. Ontem tivemos o Fernando Diniz puxando, né, reforçando o elenco profissional com dois meninos que vêm se destacando muito no time sub-20, então a gente pode ver já caras novas nesse próximo jogo contra o São Paulo. Vamos também trazer detalhes sobre a renovação de contrato de Felipe Coutinho e de Léo Jardim, e quem vai se aprofundar justamente no assunto Léo Jardim aqui no final do nosso vídeo de hoje é o jornalista Carlos Berbit, trazendo informações aqui importantes e exclusivas para você que acompanha o nosso canal. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos aqui, né? Você que ainda não segue a gente no YouTube, para se inscrever. Lá embaixo tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família e pedir a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né? Que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Copa Sul-Americana. Como vocês sabem, o Vasco não conseguiu a passagem direta para as oitavas de final, né? Acabou ficando na segunda colocação do grupo ali, atrás do Lanús, e com isso o Vasco foi para os playoffs, né? O Vasco vai encarar a equipe do Independiente Del Valle, né? Um time que acabou se tornando bem tradicional nas últimas décadas aí, né? Fazendo muitas participações em Copas de Libertadores, chegando em final de Copa Sul-Americana. Enfim, a data, local e horário da partida já estão definidos para esses playoffs, né? O Vasco vai fazer a primeira partida, o jogo de ida, fora de casa, no dia 15 de julho, às 21h30. Então aí temos já a primeira partida marcada fora de casa, e o jogo da volta, né, o jogo da definição, o jogo da classificação, será no dia 22 de julho, né, uma semana após a primeira partida, em São Januário, também às 21h30 da noite. Então agora é preparar a equipe, né, o Vasco vai ter agora um mês inteiro aí à frente para poder, enfim, melhorar a questão física, aprimorar realmente ali a forma do Vasco jogar, contar também com contratações e reforços que vão estar chegando nessa próxima janela, e aí, né, ir para cima do Independiente Del Valle, buscar essa classificação, né, buscar essa passagem ali para as oitavas de final. Falando em jogo, né, o Vasco tem mais uma partida pela frente do Campeonato Brasileiro, né, a última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. O Vasco enfrenta no dia 12 agora de junho o São Paulo fora de casa. Hoje é dia 4 ainda, ou seja, ainda temos aí mais 8 dias, né, para o Fernando Diniz trabalhar a equipe, recuperar jogador, conseguir, né, quem sabe, avançar na parte física de alguns atletas, como o Adson, o Garrel, o Lloyd Augusto, enfim, no elenco no geral, né, que vem aí tendo realmente um ano muito abaixo fisicamente aí, comparado com outras equipes. Então é isso, trabalhar muito forte. Ontem o Fernando Diniz puxou, né, reforçou o elenco profissional com dois garotos do Sub-20 que vem se destacando muito aí nos torneios que o Vasco está disputando, né, que são o GB e o Lucas Zucarello, né, os dois já tiveram jogos no profissional, voltaram para o Sub-20 e agora retornam para o time de cima, né, retornam ali para elenco profissional para serem ali utilizados, né. O GB pode ser um reserva para o Pablo Verrete e o Zucarello pode ser ali um ótimo reserva para o Felipe Coutinho, lembrando que o Dimitri Payet não continua no Vasco, né, e o Vasco hoje não tem um jogador ali com características ali de meia, né, não tem aquele jogador ali que poderia ser um futuro substituto do Coutinho ou, né, necessariamente poder entrar nas partidas quando necessário ali para ajudar no meio de campo. Então eu fico feliz aí em ver essas caras novas, né, os meninos aí aos poucos sendo observados, né, e sendo aí pensados pelo Fernando Diniz. Seguindo aqui o vídeo agora, vamos falar um pouquinho sobre situações aí de mercado da bola. Primeiro vamos falar sobre Felipe Coutinho. Por quê? Felipe Coutinho, ele tem contrato com o Vasco agora até o dia 30 de junho, porém, o clube dele, o Aston Villa, tem contrato com o Felipe Coutinho até o final do ano que vem. E aí, ontem tivemos a informação que o empresário do Felipe Coutinho viajou
para a Inglaterra, né? Está lá se reunindo com os representantes do Aston Villa, né? Para poder conseguir uma rescisão de contrato, né? O Coutinho não deve ser mais jogador do Aston Villa e com isso, né, deixar as portas abertas, né, deixar o caminho aberto para poder fechar de forma definitiva com o Vasco. Até agora não houve, obviamente, esse acerto, porque fica na dependência, né, do Aston Villa aceitar ceder aí essa rescisão de contrato aí de forma amigável agora no final desse mês de junho, né? E como eu falei, Coutinho tem um salário muito alto no Vasco, existe também a possibilidade do Vasco tentar uma redução, né, uma queda ali no salário do Coutinho para que ele possa assinar um contrato mais longo com o Vasco, né, até o final, pelo menos, da temporada do ano que vem. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho agora sobre Léo Jardim. Situação do goleiro segue se complicando a cada dia, né? O Vasco já fez 4 propostas de renovação de contrato ao goleiro Léo Jardim, né, com valores aí que chegam a R$900 mil de salário por mês, um contrato que vai até o ano de 2030, ou seja, 5 anos de contrato, basicamente, né, mostrando para o Léo Jardim, ou tentando mostrar para o Léo Jardim que ele vai ser um pilar, uma referência, talvez até se torne um ídolo da torcida do Vasco, caso consiga conquistar títulos, né, vestindo aí a camisa vascaína. Porém, nas 4 tentativas aí de renovação de contrato, todas elas foram rejeitadas pelo goleiro Léo Jardim, que quer aí, no mínimo, um salário de R$1.500.000. Segundo o empresário do Léo Jardim, os valores oferecidos pelo Vasco não condizem com o que o atleta vem fazendo dentro de campo, com o que ele vem entregando. E eu vou falar, ser bem sincero com vocês, tá? O Léo Jardim, sem sombra de dúvida, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, vem salvando o Vasco em diversas ocasiões, mas a grande questão é, será que vale um investimento tão alto de R$1.500.000 num goleiro? Será que a gente não acha um outro goleiro por valores menores? Talvez a gente não ache um goleiro que tenha um investimento menor, até o próprio goleiro reserva, o Daniel Fusato, que foi pouco testado, e de repente, né, o Vasco consiga negociar o Léo Jardim, né, de repente o Vasco consiga aí vender o goleiro para o futebol europeu, lembrando que tem time da Itália, a Torino tem interesse, tem time também da França e da Espanha interessados aí no goleiro vascaíno. Então fica essa indefinição, né, o Vasco mais uma vez fica aí nessa situação aí de não conseguir essa renovação, e agora é aguardar, né? Eu acho um risco muito grande assinar um contrato tão longo, né? Um contrato de 5 anos com um salário dessa magnitude, tendo em vista a situação atual financeira que o clube tem, né? Uma situação ali que o Vasco está vendendo o café da manhã para pagar o almoço e também para pagar a janta. Mas quem vai se aprofundar agora nesse assunto aqui de renovação do Léo Jardim, vai trazer mais detalhes, é o jornalista Carlos Berbit. Vai ter informações aqui privilegiadas, exclusivas para você no nosso vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? Então é isso, pedir para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e agora com vocês, Carlos Berbit aqui participando do nosso vídeo. Valeu. Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coli Vasco e MCV Play. E nesse vídeo eu vou trazer um pouco do panorama de como as movimentações na segunda janela de transferências da temporada serão essenciais para o Gigante da Colina. Primeiro, no seu desafio em conseguir manter 2 dos seus pilares no time, o goleiro Léo Jardim e também o meio-campista Felipe Coutinho, além do fato de ter êxito na missão de qualificar esse elenco, uma carência urgente ali, até porque o elenco do Vasco não é tão vasto de alternativas, não se tem tantas opções. Então, assim, sendo jogadores que cheguem já para assumirem a responsabilidade de serem titulares, ou até mesmo boas alternativas saindo do banco de reservas, esses atletas em que não tem uma queda brusca do nível, né, técnico e também consigam corresponder, né, tem uma responsabilidade tática quando ocorram essas substituições do jogador que começou a partida e até mesmo o atleta que saiu do banco de reservas. E esses jogadores eles precisam dar uma rápida resposta, como por exemplo ocorreu com o Nuno Moreira aí no início do ano, quando ele chegou, a principal contratação até aqui da temporada, evidentemente. Isso porque a campanha do Vasco, esse início de trajetória no Campeonato Brasileiro, não é nada boa. Até porque em 11 rodadas são 7 derrotas até aqui. O Vasco não está dentro da zona de rebaixamento, mas está muito próximo dela, na 15ª colocação ali, inclusive tem a mesma pontuação do primeiro time dentro do Z4, o Fortaleza, 10 pontos. Então isso é essencial. Primeiro falando sobre o Léo Jardim,
o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, falou depois do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, em que o Gigante da Colina enfrentará o CSA, de que ele já tinha adiantado, né, que o Vasco enviou uma nova proposta pelo goleiro, a quarta, no caso, e no entendimento do Vasco eram bons valores ali, justos, né, no caso, pelo goleiro. E aí, na última terça-feira, veio a revelação dos detalhes, né? O Pedrosa, no caso, o nosso colega de imprensa, trouxe que o Gigante da Colina ofereceu um salário de R$800 mil, mais luvas até 2030, quando encerraria esse novo vínculo do Vasco com o goleiro. Novamente, o Gigante da Colina ele se mostra bem cauteloso, bem tranquilo com essa situação, até porque nesse contrato do Léo Jardim, que vai até o fim deste ano, há uma cláusula de renovação automática caso ele bata uma meta de presença em jogos nesta temporada, nas duas anteriores em que ele foi o dono da meta Cruz Maltina. Isso ocorreu de forma bem tranquila, com uma presença ali em mais de 90% dos jogos. E segundo outros colegas, se eu não me engano, o meu amigo, o Joel Silva, lá do canal Colina em Foco, trouxe, restam apenas 2 jogos aí nessa contagem para que o Léo Jardim, na previsão, na verdade, né, que o Léo Jardim possa bater essa meta. Então, assim, a proposta ela foi recusada pelo staff do Léo Jardim, entendendo que o jogador ele merece ganhar um valor maior, né? E, na verdade, os representantes do jogador pedem ali um salário entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Eu já acho bastante abusivo, né? Exacerbado esse valor pelo Léo Jardim, na minha opinião. Acho que 1 milhão de reais, pelo que ele faz pelo Vasco, pela forma que ele é decisivo, por tudo que ele representa, por tudo que ele já permitiu, liderou o Vasco, levou, na verdade, o Gigante da Colina ao avanço em diversas etapas da Copa do Brasil, seja no ano passado e agora também para as oitavas de final ali na disputa de pênaltis com o Operário. Então, assim, temos que aguardar, né? Também há indícios de que há uma trava nessa negociação por conta das dívidas que o Vasco tem com o representante do Léo Jardim, o Paulo Pitombeira, em outras negociações mais antigas, no caso com o zagueiro, o João Vitor, que ainda segue, né, titular da equipe, em sua vinda do Benfica, e, é claro, também do Maxime Domingues, ele que foi o intermediário ali para a vinda do suíço, que está emprestado agora para a MLS, para o Toronto. E aí depois, agora, partindo para o Felipe Coutinho, o que eu posso dizer para vocês é que lá na mídia britânica, o Jacob Tanswell, que cobre o Aston Villa, trouxe no início da última terça-feira, né, de que o Vasco ele avançou, né, ali na possibilidade da permanência do Felipe Coutinho. Isso porque o Aston Villa, o clube que ainda é dono dos seus direitos, e o próprio meio-campista, eles avançaram em uma negociação para uma rescisão de contrato de forma amigável. E aí, já mais na parte da noite da última terça-feira, a galera aí do Globo Esporte também trouxe a informação de que os representantes do Felipe Coutinho estão na Inglaterra negociando essa situação para que haja um desfecho positivo e aí ele fique livre no mercado de transferências. E é claro que o interesse do Vasco é a continuidade do jogador, ainda mais se ele chegar sem custos, no caso ficando só responsável pelo pagamento dos salários do Felipe Coutinho. Mas a grande dúvida é, o Vasco terá condições, por exemplo, de manter o salário do Felipe Coutinho de 1,5 milhão? Ele recebia muito mais ali no Aston Villa, mas abriu mão pelo desejo de retornar ao futebol brasileiro e principalmente ao Vasco da Gama. Então, o próprio Carlos Amodeu, nessa mesma entrevista que ele concedeu após o sorteio dos confrontos ali das oitavas de final da Copa do Brasil na última segunda-feira, ele afirmou isso muito bem, né, que não poderia iludir os torcedores, porque a situação econômica do Vasco não é maravilhosa, o Vasco não está
nadando em dinheiro para fazer loucuras financeiras, por exemplo. Então, a minha dúvida é se o Gigante da Colina vai conseguir manter, né, conseguir, no caso, mantendo arcando, né, com os altos salários aí do Felipe Coutinho, ou se, no caso, vai oferecer uma nova proposta com um pagamento ali, um salário inferior aos 1,5 milhão que ele recebe. E é claro que a continuidade do Coutinho é muito importante para o Vasco, mesmo ele não conseguindo em alguns momentos ser regular, mas obviamente em questão de técnica ali, de qualidade, ele é o principal meio-campista desse elenco que pode decidir jogo, tem essa capacidade. Então é isso, galera. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários um pouco do que eu trouxe para vocês, tanto da situação do Léo Jardim, como também do Felipe Coutinho. Vocês acham que eles têm que permanecer? No caso do Léo Jardim, vocês acham que ele merece esses entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais? E o Felipe Coutinho, realmente, vocês acreditam que ele tem que permanecer no Vasco? Lembrando que o próprio aí Carlos Amodeu disse que a intenção do Vasco é conversar com os representantes do Payet e antecipar a sua saída, né, com uma rescisão amigável antes do prazo, o contrato do Payet que foi renovado automaticamente até julho. Então, deixem aí nos comentários e queria também que vocês dissessem quem vocês querem ver aí nesse Vasco chegando nessa segunda janela, é claro, contratações viáveis ali que possam estar dentro da questão orçamentária do que o Vasco consiga pagar. Reforços ali realistas, né, que consigam agregar e ajudar o Vasco a se afastar da zona de rebaixamento, principalmente no Campeonato Brasileiro, e serão importantes também, é claro, para essas fases de mata-mata das competições, tanto nacional, a Copa do Brasil, e também continental, a Sul-Americana. E, é claro, não esqueçam de deixar aí nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Valeu!